Bem-vindo ao curso de Cálculo Diferencial e Integral. Nesta aula, nós vamos falar sobre limites exponenciais. Lembrando da aula sobre funções contínuas, nós vimos que as funções exponenciais são contínuas em todos os pontos do seu domínio. Então, se nós temos uma função exponencial f de x igual a elevado a x, com a um número real positivo diferente de 0 e diferente de 1, nós vamos ter que limite, quando x tende a c de a elevado a x, vai ser igual a elevado a c. Vamos agora analisar o que acontece com a função exponencial quando x tende a mais infinito ou a menos infinito. Então aqui nós temos o gráfico de uma função exponencial genérica, f de x igual a elevado a x, com a maior do que 1. Nesse caso, nós sabemos que a função será crescente. Perceba que, se a gente faz limite quando x tende a mais infinito de a elevado a x, nós vamos obter mais infinito. Basta observar aqui no gráfico, quando você faz x tender a mais infinito, nós temos que os valores da função vão para mais infinito também. Por outro lado, se nós calculamos limite quando x tende a menos infinito de a elevado a x, nós obtemos zero. Analisando o gráfico, perceba que quando x vai para menos infinito, os valores da função se aproximam cada vez mais de zero. Lembre-se que os valores da função são marcados no eixo y. Por isso que quando nós analisamos aqui esse gráfico, percebemos que quando x vai para menos infinito, os valores da função se aproximam cada vez mais de zero. Vejamos como interpretar analiticamente que limite, quando x tende a menos infinito de a elevado a x, é igual a zero, quando a é maior do que 1. Nesse caso, nós vamos precisar de uma propriedade de potenciação. Nós temos que a elevado a menos n é igual a 1 sobre a elevado a n, com a diferente de zero, para que não aconteça aqui divisão por zero. Então, nós vamos ter que limite, quando x tende a menos infinito de a elevado a x, vai ser equivalente a limite, quando x tende a mais infinito, de 1 sobre a elevado a x. Note que nesse último limite, nós temos uma fração cujo numerador é uma constante e cujo denominador vai para mais infinito. Portanto, quando x vai para mais infinito, o limite dessa fração vai ser igual a zero. Sendo assim, obtemos aquele limite original que era limite quando x tende a menos infinito de a elevado a x é igual a zero, quando a é maior do que 1. Vamos agora analisar os casos das funções exponenciais f de x igual a elevado a x quando a estiver entre 0 e 1. Nesses casos, nós sabemos que a função será decrescente. E, portanto, nós teremos que limite, quando x tende a mais infinito, de a elevado a x vai ser igual a zero. Limite de a elevado a x, quando x tende a menos infinito, vai ser igual a mais infinito. Basta nós analisarmos aqui o gráfico de uma forma análoga àquela que nós fizemos anteriormente. Novamente, queremos interpretar analiticamente por que quando a está entre 0 e 1, o limite, quando x tende a mais infinito, de a elevado a x é igual a zero. Primeiro, devemos lembrar que se nós temos um número real maior do que 0 e menor do que 1, então existe um número real p maior do que 1, de tal modo que a é igual a 1 sobre p. Sendo assim, o limite, quando x tende a mais infinito, de a elevado a x, vai ser equivalente ao limite, quando x tende a mais infinito, de 1 sobre p elevado a x. Note que nesse último limite, nós temos uma fração cujo numerador é constante e cujo denominador vai para mais infinito. Portanto, o limite dessa fração, quando x vai para mais infinito, vai ser igual a zero. Logo, teremos o limite original, que nós tínhamos discutido anteriormente, que é limite quando x tende a mais infinito, de a elevado a x é igual a zero, quando a estiver entre 0 e 1. Vejamos um exercício. Calcule o limite quando x tende a mais infinito de raiz de 2 elevado a x mais raiz de 3 elevado a x, isso tudo elevado ao quadrado, e tudo isso dividido por 6 elevado a x. Vamos começar desenvolvendo esse produto notável que nós temos aqui no numerador. Vai ficar raiz de 2 elevado a x elevado ao quadrado, que vai dar 2 elevado a x, mais 2 vezes a raiz de 2 elevado a x vezes a raiz de 3 elevado a x, que vai ficar 2 que multiplica a raiz de 6 elevado a x, mais a raiz de 3 elevado a x ao quadrado, que dá 3 elevado a x. É interessante que você revise os conceitos de produtos notáveis, bem como os conceitos de radiciação e potenciação. Se você não estiver bem treinado nestes conteúdos, eu recomendo que você procure o canal do meu parceiro NERC aqui no YouTube. Lembre-se que não é o meu objetivo aqui revisar os conteúdos de ensino fundamental e médio. Continuando a solução desse limite, vamos dividir cada parcela dessa soma por 6 elevado a x. Então, nós vamos ter 2 elevado a x sobre 6 elevado a x, mais 2 que multiplica a raiz de 6 elevado a x sobre 6 elevado a x. Esse número 6 elevado a x vai poder, entre aspas, entrar nessa raiz dividindo, só que ele vai entrar ao quadrado. Ou seja, se nós tínhamos 6 elevado a x, elevando isso ao quadrado, ele vai entrar como 6 elevado a 2x. E por fim, nessa última parcela da soma, nós teremos 3 elevado a x sobre 6 elevado a x. Desse modo, aplicando propriedades de potência aqui, nós vamos ter 3 termos exponenciais, onde cada um desses termos, se você analisar a base, nós temos um número que está entre 0 e 1.
Então, conforme nós vimos anteriormente, cada um desses limites vai ser igual a zero. O limite dessa primeira parcela vai ser igual a zero. O limite dessa segunda parcela será 2 que multiplica a raiz de zero. E, por fim, o limite dessa última parcela vai ser igual a zero. Logo, no final, nós vamos ter 0 mais 2 que multiplica a raiz de zero, mais 0, que é zero. Vejamos outro exercício. Seja a progressão geométrica, PG, dada por A1 vezes Q, A1 vezes Q ao quadrado, reticências, A1 vezes Q elevado a n-1. Sabemos que a soma dos n termos dessa PG é dado por Sn igual a A1 que multiplica Q elevado a n menos 1 sobre Q menos 1. Se Q é maior do que 0 e Q é menor do que 1, e se essa PG tiver infinitos termos, então, quanto será o limite da soma de todos os termos dessa PG? Note que precisamos calcular o limite S igual a limite, quando n tende a mais infinito, de Sn. Apenas substituindo a expressão que nós temos para Sn aqui no limite, nós vamos ficar com limite, quando n tende a mais infinito, de A1 que multiplica Q elevado a n menos 1 sobre Q menos 1. Aqui nós temos o limite de um termo exponencial, cujo a base está entre 0 e 1, e o expoente vai para mais infinito. Dessa forma, nós sabemos que esse limite vai ser igual a zero. Portanto, aqui no final vai sobrar A1 que multiplica 0 menos 1 sobre Q menos 1. Isso é equivalente a menos A1 que multiplica Q menos 1, que é a mesma coisa que A1 sobre 1 menos Q. Perceba que no ensino médio, esta expressão é apresentada como sendo o valor da soma dos infinitos termos de uma PG. Na verdade, o mais correto seria dizer que esta expressão seria o limite da soma de todos os termos de uma PG infinita, quando nós temos Q entre 0 e 1. O número irracional E é conhecido como número de Euler ou número neperiano. Ele aparece no cálculo do seguinte limite. Limite, quando x tende a mais infinito, de 1 mais 1 sobre x, isso tudo é elevado a x. Para se provar analiticamente que esse limite é igual a esse número irracional E, teríamos que usar conceitos mais avançados de cálculo. Por esse motivo, nós não vamos provar esse limite neste momento, deixando para uma outra oportunidade. Fazendo a substituição u igual a 1 sobre x, esse limite vai ser equivalente a limite, quando u tende a zero, de 1 mais u elevado a 1 sobre u. Então, se você encontrar esse limite aqui em cima, limite quando x tende a mais infinito, de 1 mais 1 sobre x, isso tudo elevado a x. Ou, se você encontrar o limite, quando u tende a zero, de 1 mais u elevado a 1 sobre u, qualquer um desses dois limites, você vai poder dizer que é o número E. Uma aproximação com 8 casas decimais para o número racional E é dada por 2,71, 82, 81, 83. É bem comum nós usarmos apenas a aproximação com 2 casas decimais, que seria 2,72. Analisando o limite quando x tende a mais infinito, de 1 mais 1 sobre x, isso tudo elevado a x, note que nós temos uma potenciação onde a base aproxima-se de 1 e cujo expoente vai para mais infinito. Desse modo, temos um limite com algo do tipo 1 elevado a mais infinito. Note que, ao contrário do que poderíamos pensar, o valor desse limite não foi 1, mas sim o número irracional E. Podemos então dizer que se limite de f de x quando x tende a c é igual a 1 e limite de g de x quando x tende a c é igual a mais infinito, então o valor de limite quando x tende a c de f de x elevado a g de x não necessariamente é 1. Diremos então que 1 elevado a mais infinito é uma indeterminação. Vejamos um exercício. Calculo o limite, quando x tende a zero, de x sobre e elevado a 2x menos 1. Para resolver limites desse tipo, nós tipicamente tentamos achar aquele limite envolvendo o número irracional E que vimos anteriormente. Nesse caso, vamos começar fazendo a substituição u é igual a e elevado a 2x menos 1. Perceba que, como x vai para zero, esse u também vai para zero, porque nós vamos ter e elevado a 0, que vai dar 1, 1 menos 1 vai ficar 0. Vamos precisar isolar a variável x na substituição anterior para poder aplicar no limite. Então, nós chamamos u de e elevado a 2x menos 1. Passando esse menos 1 para outro membro, nós vamos ficar com u mais 1 é igual a e elevado a 2x. Aplicando a definição de logaritmo, nós vamos ter logaritmo natural de u mais 1 igual a 2x. E, passando 2 dividindo, nós ficamos com meio do logaritmo natural de u mais 1 igual a x. Se você não se recorda das propriedades dos logaritmos, eu recomendo que você revise esse conteúdo. Para isso, procure o canal do meu parceiro NERC aqui no YouTube.
Continuando, então, nós temos que o limite, quando x tende a zero, de x sobre e elevado a 2x menos 1, vai ser equivalente ao limite, quando u tende a zero, de meio ln de u mais 1 sobre u. Esse meio é uma constante nesse limite, portanto, entre aspas, vamos poder colocá-lo aqui do lado de fora. Então, ficamos com meio do limite, quando u tende a zero, de ln de u mais 1 sobre u. Note que isso é equivalente a meio do limite, quando u tende a zero, de 1 sobre u, que multiplica ln de u mais 1. Ou seja, dividir um valor por u é o mesmo que multiplicar esse valor por 1 sobre u. É o que nós fizemos aqui. Usando propriedades de logaritmo, esse 1 sobre u vai poder passar aqui para dentro do logaritmando, elevando o seu valor. Ou seja, nós vamos ficar com meio vezes o limite de u tendendo a zero, de ln de u mais 1 elevado a 1 sobre u. Lembrando que a função logaritmo é contínua em todos os pontos no seu domínio, então, nós temos que esse limite aqui vai ser equivalente a ln do limite, quando u tende a zero, de 1 mais u elevado a 1 sobre u. Acontece que esse limite, como nós vimos anteriormente, é o número irracional e. Portanto, ficamos com meio que multiplica ln de e. Porém, nós sabemos que ln de e é igual a 1. Desse modo, nós vamos ter que esse limite vai ser igual a meio. Esta aula termina aqui e espero você no próximo vídeo.